A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, jovens e adolescentes, crianças, a paz do Senhor, Igreja de Deus, a paz do Senhor, novos convertidos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que vão ouvir essa live. Ao você ouvir essa live, te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, se inscreva no nosso canal, dê um like para que o YouTube entenda que é importante para você e passe para frente. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Hoje é 29 de junho de 2024. É a última live desse mês, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados, ore por mim, ore pela igreja, ore pelas pessoas que estão enfermas. Quantas pessoas enfermas, o pastor Jeová está na UTI, Jorge Cândido Gabriel está operado com câncer, irmãos, várias irmãs, várias pessoas que eu vou citar o nome, fica o tempo todo para isso. E nós queremos falar sobre a palavra de Deus, os momentos difíceis de Jesus Cristo no Getsemane. E nós temos que estar preparados para este momento, onde a palavra de Deus, São Mateus 26, do 36 a 45, eu vou ler e depois vamos falar o que pode que der tempo. Diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Marca bem o versículo 2 e 1. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste e até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando dizia: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora podeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 41 se marca também. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormes? Repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, vamos meditar nessa palavra. Momento da angústia de Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo, em seguida, após a Páscoa e inaugurar a ceia, que até ali não tinha ceia, era Páscoa tradicional. Depois ele comeu a Páscoa para cumprir o Antigo Testamento e adicionou agora a ceia do Senhor. Então, terminando tudo isso aí, ele chamou os seus discípulos. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Nós começamos a falar, não, tem que orar,
porque não sei o quê, a igreja não ora. Amados, não é todos os crentes que foram chamados e separados para um trabalho de oração. A oração é uma intimidade com o Pai. E não é todos os crentes que têm essa intimidade com o Pai. Meus irmãos, o que acontece é que a igreja passa uma régua do altar à porta da igreja. E às vezes entende, eu estou no altar, eu tenho um contato grande com Deus. Será que eu tenho? Veja bem, ele estava ali em 11 discípulos. Ele mandou ficar 8. E chamou só 3, Pedro, João e Tiago. Os filhos de Zebedeu, que lá em Mateus 4, 21, estava arrumando a traia de pescaria quando Jesus passou e chamou eles. Esses homens eram, digamos, pessoas que aguardavam Jesus. Onde Jesus estava, ele estava com eles. Chamou a eles, levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigia comigo. Na hora eles estavam em 12, Jesus Cristo e mais 11 discípulos, porque um tinha saído já para trair. Ele mandaram sentar e ele foi orar, chamou os 3 para vigiar com ele. Que a palavra vigiai e orai. Enquanto Jesus estava orando, aqueles homens tinham que vigiar. Mas eles dormiam, cansados. Às vezes, meus irmãos, nós não vigiamos e achamos que somos crentes, todos iguais. Não são todos iguais na igreja, para Deus. Tem pessoas separadas para conversar com Ele, tem intimidade com Deus. Aqueles que Deus chama a atenção, pulsa a orelha. Aquele que Deus reprova, como Cristo fazia com Pedro, é para consertar. Amados, e se nós não conhecermos o amor do Senhor para conosco, nós falamos: Deus não nos aceita mais, Deus não está cuidando de mim, Deus não aceita minhas orações. Amados, Jesus Cristo, Ele chamou esses 3. Não queiras você pensar que o que é falado no altar é tudo Deus que fala. Você sabe que não é. Quantas pessoas que usam a palavra de Deus para persuadir o povo de Deus. Não. Cada um fique no seu lugar que foi chamado. Se você foi chamado para ser linha de frente, você é linha de frente. Para os homens você pode ser ignorado, mas Deus te chama, fala: vem cá, senta comigo, põe-te em pé, não fala essas palavras, não leve essa vida, porque eu tenho um negócio com você. Vigia e ora. Então, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Este momento de oração, de angústia de Jesus Cristo. Ele estava vendo a chicoteada na frente. Ele estava vendo a coroa de espinho na sua cabeça. Ele estava vendo ele ser pendurado no madeiro. Ele estava vendo o sangue descer do seu corpo. A sua alma estava angustiada.
Por isso ele foi lá, mas só que mesmo com essa angústia, ele não disse, pai, me passa esse cálice. Pai, não deixe de acontecer. Pai, eu repreendo esse demônio. Eu repreendo. Não, amados. Ele diz, não faça, não seja a minha vontade, mas a tua. Se eu tenho que passar por essa angústia, você vai me dar graça. E no joelho. Por isso ele disse para eles, como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora podeis vigiar comigo. Ô Pedro, eu te chamo para você, e mais os dois irmãos, vigiar enquanto eu orava. Mas você nem uma hora, Pedro, pôde vigiar comigo. E voltando, ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo 41, eu quero vos dizer uma coisa, irmão. Quantas pessoas que dizem, irmãos, a carne é fraca, por isso eu errei. Amados, Jesus Cristo não estava falando de pecado. Jesus Cristo não estava falando de desejos. Jesus Cristo não estava falando de adultério e riqueza e prostituição. Jesus Cristo ele estava falando para Pedro vigiar, porque o Espírito estava pronto. O Espírito de Jesus Cristo estava pronto para entrar nos céus. Mas a carne que vai sentir as dores, as pancadas, as chicoteadas, o cravo, a carne é fraca. Se não estiver cheio do Espírito Santo, blasfema. Ele está falando, meus irmãos, de uma luta ferrenha que vem sobre a minha e a sua vida, a enfermidade, para assolar, até chegar o momento da morte. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. E às vezes, durante o tempo de nosso ministério, nosso tempo de crente, nós julgamos os fracos, pequenos, os enfermos. O que esse homem, no mundo diz ter aflições, e Deus vai anotando, no final da nossa vida, ou no decorrer da nossa vida, Deus nos coloca numa prova, para provar para nós que o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. A carne não aguenta. Você imagina um homem, ele mata, faz tudo, mas quando ele é condenado à pena de morte, ele pode ser demoniado, ser tudo, mas o medo da morte. Ele fica numa cadeira, no corredor da morte. Ele vai morrendo espiritualmente. A carne vai se acabando. Ele vê a carne dele, sente o momento de uma injeção letal, ou no momento do tiro, quando é com tiro, ou no momento de uma cadeira elétrica, no choque. Ele vai angustiado, porque é a carne que vai sofrer. Amados, Jesus Cristo está falando para nós, para vigiar e orar. Porque a angústia que veio para Cristo poderá vir para mim, para ti, para você, para nós. E a alma, o Espírito está preparado, porque o Espírito Santo de Deus
é que prepara o espírito, mas a carne é fraca. Se tiver uma perseguição sobre a igreja, o espírito pode estar preparado, mas o homem, a carne, é fraca. Pode concordar com o pecado para não apanhar, não ser preso, não sofrer retaliação. Por isso Jesus Cristo está falando, vigiai e orai. Ele estava vendo a morte. Ele sendo filho de Deus, sendo Deus encarnado. Ele clamou ao Pai. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Ele está dizendo para mim, se eu estou triste, enfermo, abatido, abandonado, caluniado, perseguido, ignorado, Senhor, essa luta está grande para mim, se possível for, passa de mim esse momento. Mas, contudo, Pai, não faça a minha vontade, mas a tua, porque o Senhor está me preparando para levar-me para a glória. Depois ele disse para ele, vigiai, porque a carne é fraca. 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade, disse Jesus. Assim está dizendo para mim, para você, para nós, no momento da angústia, se não é possível passar de mim essa dor, essa angústia, essa tristeza, faça-se a tua vontade, meu Pai. A tua graça me basta. Deus está me provando, está te provando. Jesus Cristo, ele não precisava ser provado daquele jeito. Ele está para ser passado por esse caminho, para nos alcançar a salvação. Porque se ele não morre e com o sangue dele não comprasse a nós não seríamos salvos. Mas também com esse ensinamento da oração, da vigilância, dizendo que a minha carne é fraca, ele está dizendo para mim, Antônio, vigia e ora, porque a angústia que a vida prepara para nós é forte. No espírito você pode estar preparado, mas a carne é fraca. Tem hora que você quer desistir. Vigia e ora, ele está falando. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e lhes disse, ainda dormes, repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Vocês estavam para vigiar, e vocês estavam dormindo. Acorde, levanta. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E agora, levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Essa é uma angústia muito grande que Jesus Cristo estava passando sobre a vida dele e nos transmitindo esta palavra para que eu pudesse meditar nessa palavra para mim. Toda angústia que eu passar neste mundo, eu devo estar vigiando e orando. E para de ficar como o versículo 41. A carne é fraca, por isso eu pequei. Amado, quem está para subir na cruz,
levado pelos soldados, que está pensando em fantasia da carne. A carne está tremendo, a carne está sentindo a facada, as flechadas, as pancadas, chicoteada, a coroa de espinho furando a sua cabeça. A carne está sentindo o martelo pregando as suas mãos e os seus pés. O espírito está preparado para subir, mas para isso a carne tem que passar a angústia, e a carne é fraca, por isso que a carne morre. Volta-se para Deus, volta para a Bíblia, reprima todo esse pensamento. Eu peguei e a Bíblia diz que a carne é fraca. Amados e queridos irmãos, qual homem, qual a mulher que num leito de enfermidade, operada ou operado, cheio de agulhas, fios para todo lado, que ele está desejando alguma coisa da carne, riqueza, mulheres, prestígio. Vocês pensam que tem, não? A carne é fraca porque quando o homem sofre angústia na carne, ele clama a Deus. Quantos homens e quantas mulheres que têm que partir dessa vida para outra no mês que vem, ou 2, ou daqui a um ano. E quando entra nesse corredor da morte, a carne sente a angústia, a dor, e não aguenta mais a dor e começa a dizer: Pai, leva-me. Você já imaginou se Jesus Cristo tivesse feito essas coisas, nós não seríamos salvos? Minha irmã e meu irmão, se Deus te chamou para ser um testemunha fiel, seja fiel ao Senhor Jesus Cristo, na oração, na vigilância, no amor, aleluia, na paz para com todos, reconhecendo que a carne é fraca, fraquíssima, porque no momento da morte, a carne geme, a carne sofre, a carne não quer a morte, porque ele sabe que vai desfazer, vai tornar-se ao pó, vai tornar-se pó. Mas o Espírito está regozijando, ou está se revirando, porque se for salvo, está gloriando, porque vai subir para a glória. Venceu, cumpriu o seu tempo que estava sobre a carne. Mas se ele for ímpio, pecador, a angústia do espírito é quase que a mesma da alma, porque ele vê para onde vai após a morte. No meu corpo mora o Espírito Santo. Este corpo ficarás aqui, o Espírito Santo voltarás para Deus. O meu espírito volta para o Senhor que deu. A alma será encaminhada para cima, mas a carne descerás ao pó. A carne é fraca. Você já imagina quantas pessoas no leito de enfermidade, todo machucado, todo cortado, retalhado. Que angústia! Por que estão gritando, estão chorando? Porque a carne é fraca. O espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Por isso Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não entre em tentação, porque o homem ou a mulher
na hora da sua partida, Satanás pode lançar a seta, ele murmurar contra Deus, como fez o ladrão na cruz do Calvário, murmurar contra Cristo. Pai, eu sou crente, servi a vida toda, sou dizimista, sou lançando em rosto de Deus. Por que essa angústia? Por que esse sofrimento? Jesus Cristo disse assim: eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. Amados e queridos irmãos, o amor de Deus é diferente do nosso amor carnal. Uma mãe, ela dá a vida por um filho. E Jesus Cristo deu a vida por o mundo inteiro. Porém, nós devemos olhar, vigiar e orar para que não sejamos tomados de súbito das garras do inimigo, pelo inimigo das mãos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que está enfermo, está enferma, glorifiquem a Deus no momento da angústia e faça a tua vontade, porque em breve entrarás na presença do Senhor. Ore por essa nação, ore pela igreja, por os pastores, ore por mim, porque eu sou carente das vossas orações. Que o Espírito Santo fale aos corações e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.